saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui na presença do nosso Deus. Meu irmão, não sei como foi a sua semana, mas com certeza o Senhor há contigo nesse todo o percurso que você teve durante essa semana. Amém. E nessa noite nós vamos abrir o Salmo 32, versículo 8. O Senhor te trouxe neste lugar, meu irmão, para te instruir, para te fortalecer, amém? Para restaurar as nossas vidas nesse lugar aqui. E a palavra do Senhor nos diz aqui, ó, no Salmo 32, versículo 2. Versículo 8, perdão. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. Amém, irmãos? Irmãos, tudo que nós adquirimos, um objeto, quando você compra um carro, vem uma instrução. Essa instrução serve para quê? Para te orientar como é que você vai fazer, como é que você vai montar aquilo que está nas tuas mãos. E eu quero assim que você imagine assim peças nas suas mãos. De início você pega uma instrução, não pega? Você começa a montar aquela pecinha. E no decorrer, o que você faz? Alguns fazem. Deixa de lado, né, a instrução. Não, eu vou montar sozinha aquela peça que está nas minhas mãos ali. Só que daí no decorrer, você corre o risco. Te dá mais trabalho ainda porque você vai ter que retornar naquele manual. O Senhor nos trouxe esse manual aqui, meu irmão. Esse manual aqui é que nos instrui no caminho que nós devemos seguir. Esse manual aqui nos instrui a nós sermos bênção na nossa casa, no meio dos nossos familiares, a educar nossos filhos, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Está aqui esse manual. E nessa noite o Senhor está querendo trazer isso para você. Nós temos vários exemplos na Bíblia que o Senhor dá instruções. E um dos exemplos que eu achei super interessante, tem vários, mas Jacó, ele vivia vários dilemas. Mas eu achei super interessante o sentido assim. Quando ele foi multiplicar o rebanho dele, a Bíblia diz que ele tomou 3 varas e ele colocou em lugares estratégicos ali no rebanho. Mas essas 3 varas não eram 3 varas da mesma árvore. São árvores diferentes. Se você buscar na profundeza ali, saber, havia algo profético naquela escolha das 3 varas verdes. E o Senhor está querendo fazer isso conosco, meus irmãos. Quando Deus for te instruir, talvez Ele vai te instruir de uma forma assim que talvez você vai achar meio estranho. Mas o Senhor quer que você se sujeite à orientação do Espírito Santo de Deus. Amém? Que nós não possamos resistir ao que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Feche os seus olhos. Eu não sei qual é a área que você precisa urgentemente da instrução do Senhor. Mas de repente você tem uma área aí que você sabe, Senhor, está difícil aqui. Eu quero que você pense assim. Eu não quero pegar o manual, seguir por algumas coisas que o Senhor falou para mim, e no meio do caminho eu vou abrir mão desse manual. Não, o Senhor quer que você siga as instruções e vá até o final para que o Senhor te dê a vitória. Amém? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas nessa noite, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe como nós somos, ó Deus. Somos frágeis. Muitas vezes, Pai, queremos andar por nós mesmos. Mas a Tua palavra nos diz que o Senhor quer nos instruir o caminho que nós devemos seguir. E sobre as Tuas vistas, o Senhor nos daria os Teus conselhos, a Tua direção, Senhor. Senhor, Tu conheces a necessidade de cada um de nós nessa noite aqui, Senhor.
O Senhor conhece a causa de cada um aqui, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, libera as tuas palavras nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Pai, dá a instrução necessária para cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor, porque nós precisamos, Senhor, das tuas instruções, ó Deus. Espírito Santo de Deus, sopra com o teu Espírito, Senhor, neste lugar aqui, Senhor. Senhor, toda a resistência que muitas vezes há no nosso coração, Senhor, Pai, que o teu Espírito Santo possa trazer, Senhor, aquilo que é real, aquilo que é verdade para nós, ó Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus, ó Deus. Abençoa cada um, Senhor, nessa noite, Pai. Nós não sabemos, Pai. Senhor, aquele que entrou triste, Senhor, o Senhor possa tirar toda a tristeza. Senhor, aquele, Senhor, que saiu da sua casa ansioso, Pai. A tua palavra diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, Senhor, mas em tudo nós devemos levar conhecido diante do Senhor. Ó Deus eterno, Deus glorioso, nos instrua, Pai, nos dê os teus conselhos nessa noite, Senhor. Precisamos dos teus conselhos, Senhor, no nosso trabalho, Senhor. Precisamos dos teus conselhos na nossa casa, Senhor, na orientação dos nossos filhos, Senhor, nas nossas amizades, Senhor. Precisamos dos teus conselhos, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor, nessa noite, em nome do teu Filho amado Jesus. Nós te pedimos, Senhor, e queremos te agradecer, Senhor, porque os teus conselhos, Senhor, será para nos ajudar, será para nos fortalecer, Senhor. Será, Senhor, muito mais para, Senhor, para ver o quão real, Senhor, é o teu poder na nossa vida, Senhor. Nós queremos, Senhor, te agradecer, Pai. Queremos te louvar e bendizer o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ouvir o Espírito Santo. Ruach HaKodesh, Haraya da Rebleshena Rebavanai, Harebadasodorokom, Deus eterno, que estás sentado num alto e sublime trono, e à sua destra está o seu Filho amado, Senhor Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach. Estamos aqui, Senhor, nesse humilde lugar, Pai, para compreender o que o teu Espírito está dizendo às igrejas. Nós desligamos agora, anulamos os poderes das trevas contra as pessoas aqui presentes, Pai. Eu anulo, Pai, ordenado seja que sejam para o fundo do abismo, sem poder de transferência. Guarde cada casa, cada filho, Pai, cada parente que está nas suas casas, Pai. Livra do diabo, livra do mal, Pai. Sela com o sangue do Cordeiro. Queremos ouvir-te, Espírito Santo de Deus, o que o Senhor está dizendo para a igreja nessa geração. Nós pedimos em teu santo nome, Yeshua HaMashiach. Amém? Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, nos últimos dias do jejum, tem falado comigo dos dias, das madrugadas, e tem confirmado por meio dos seus profetas, dos seus apóstolos, a mensagem que eu vou ministrar para vocês hoje, sobre o tempo que estamos vivendo no Brasil, no mundo e na igreja, no Brasil em geral hoje. E esse espírito que a gente vai falar aqui hoje é um espírito maligno, um espírito que ele atua em 3 esferas: a esfera governamental, a esfera da igreja e a esfera familiar. É um espírito maligno que ele tenta influenciar para causar prejuízo, dano, que as pessoas percam as suas bênçãos. Então a gente vai abrir o livro de Apocalipse, capítulo 2. Vocês vão entender o que está acontecendo no Brasil, no mundo e em muitas igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao 29, nós vamos ler. E o contexto aqui, Apocalipse fala de revelação, fala do que estaria para acontecer nos finais dos tempos, né? O que aconteceria nos governos mundiais, nas igrejas. Então, o Senhor Jesus apareceu para o apóstolo João e ele escreveu, né, uma carta para cada uma das 7 principais igrejas da Ásia. E a mensagem que vamos ministrar hoje é a segunda parte da mensagem. A primeira ministramos na quinta-feira, o que Deus está fazendo primeiro com uma parte de levantar dos profetas. Quinta-feira nós ministramos sobre isso. Hoje você vai ver o que acontece nesse tempo que estamos vivendo no Brasil hoje, o que vai acontecer profeticamente, né? E no próximo domingo eu vou ministrar a parte final desse texto,
tá? Que tem a ver com o que Deus vai fazer nesse tempo que já chegou no Brasil hoje. Amém? Apocalipse 2, versículo 18 a 29. A igreja de Tiatira. Então, está escrito assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus. Aqui é o remetente, quem está enviando essa carta. Assim declara o Filho de Deus. E como é que ele é? Cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Olha só, aqui está o remetente. Quem está enviando esse e-mail, esse zap, esse número de celular, é aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os pés reluzentes, pés que brilham. Ou seja, olha a glória dessa pessoa que está mandando essa carta. E ele fala bem assim para essa igreja: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que está servindo muito mais agora do que no princípio. Amém? Então Jesus falou assim: ó, conheço teu amor, o teu ministério, as obras, estão de parabéns nessa parte. É uma igreja gostosa de se estar, uma igreja que aparentemente não tinha problema, uma igreja que Jesus falou assim: eu conheço vocês, conheço o trabalho de vocês, o amor que vocês têm quando chega alguém, quando vocês abraçam. Eu conheço isso. Jesus está falando. O serviço que estou acompanhando, vocês estão de parabéns. A tua perseverança, vontade de continuar e não desistir, e que está servindo mais agora do que no princípio. Aí versículo 20, ele chama a atenção dessa igreja. Versículo 20: no entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz aos meus servos a imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dá uma pausa. Ele fala: conheço teu amor, teu ministério, teu serviço, vocês estão de parabéns, mas eu tenho contra vocês, igreja de Tiatira, que vocês estão tolerando Jezabel. Quem é Jezabel? Aqui dá a entender que é uma mulher, mas na verdade é uma mulher que tem esse espírito como se fosse de Jezabel. Lá do passado a gente vai ver quem é Jezabel. Esse espírito que ela está influenciando a igreja ali, local de Tiatira, a se prostituírem, a cometerem imoralidades sexuais e também a comer coisas consagradas a ídolos. Tipo assim, tinha uma pessoa ali e ela se diz profetiza. Às vezes ela soltava lá umas profetadas. Alguém que se dizia ser muito religiosa. Jesus falou: estou com isso, vocês estão tolerando essa pessoa, vocês não estão chamando a atenção dessa pessoa. Aí ele fala assim, versículo 21: eu concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. 22: portanto, eis que farei a adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Ou seja, essa mulher que se dizia profetiza, que tinha esse espírito de Jezabel, né? O Senhor falou assim: vou dar um tempo para ela se arrepender, vou dar um tempo para ela poder assim, cair em si. Nada vai acontecer enquanto ela poder. Puxa, estou pisando na bola, estou sendo influenciado aqui por um demônio, né? Deu tempo para se arrepender. Se ela não se arrepender, eu vou fazer ela ficar de cama, ficar ela doente, uma enfermidade sobre ela. Mas se ela não se arrepender, aqui diz que ela não se arrependeu. Ele fala bem assim, versículo 23: matarei os seguidores, os discípulos dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou, o nome dele, aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Ele fala: todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, eu afirmo a vocês: não colocarei outra carga sobre vós. Tomam somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. E ele 25, 26, ele fala assim: ao vencedor, aquele que vencer, que parar de tolerar Jezabel, que fazer tudo que está na minha palavra, que cumprir, né? Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhes darei autoridade sobre as nações. 27. Ele as governará com o cetro de ferro e as reduzirá
a pedaços como se fossem vasos de barro. 28. Eu lhe concederei a autoridade semelhante à que recebi de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. 29. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, revela às igrejas. Amém? Então, se o Senhor está falando que existia lá uma mulher que tinha esse espírito de Jezabel, nós temos que recorrer na palavra de Deus e procurar quem era Jezabel. Quem era essa mulher? E aqui não vou entrar em detalhes por causa do tempo, mas em 1 Reis 16 fala quem era essa mulher. Jezabel, ela era uma mulher feiticeira, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Ela era uma mulher que se casou com Acabe, que era rei de Israel. E Deus falou, não se casem com ninguém, né, de outras nações, para que vocês não se contaminem com as práticas repugnantes dela. E Jezabel, ela era uma mulher feiticeira que servia aos deuses, a Baal, a Astarote e a Azerá. E você vai entender o que esses deuses, demônios, influenciaram na vida de Israel, na vida de Acabe. E esse mesmo espírito que estava sobre a igreja de Tiatira estava influenciando agora aquela igreja por meio desses espíritos, tá? Então Jezabel foi esse tipo de mulher que influenciou o seu marido a parar de cultuar o Senhor e a Yahweh de Sabaoth e cultuar outros deuses como Baal, tá? Então essa mulher Jezabel, cujo pai era Etbaal, né, rei dos Sidônios. Aí se você procurar na palavra de Deus, né, que até antes de acontecer tudo isso, o rei Salomão, ele adorou aos deuses dos Sidônios. Esse Deus está lá em 1 Reis 11, você pode ver depois mais tarde, 1 Reis 11, 5, diz que Salomão, que foi o homem considerado mais sábio, né, que Deus abençoou, mas ele se desviou por causa das mulheres, da imoralidade. Teve mais de 1000 mulheres. Ele começou a adorar esses deuses, os deuses dos Sidônios, né, que está lá o nome desses deuses, né? Salomão deixou de seduzir e seguiu a Astarote, né, o Astarte, né, deus dos Sidônios, e a Moloque, abominável e repugnante, deus dos Amonitas, Astarote e Azerá. Se você observar ali, lembra quando eu falei para vocês em abril, na época do colinho da Páscoa? Easter egg em inglês, né? Ovos de Éster, Astarote. Porque o coelho tem a ver ali com a fertilidade. Amado, se você tem um casal de coelhos em casa, dá o quê? Um mês já está com uns 30. Então os povos daquela época cultuavam esses deuses, tá? Porque biologicamente coelho dá ovo? Não. Mas uma representação pagã e demoníaca, onde essa deusa, né, era Astarote, ela simbolizava, né, com os órgãos ali, sexuais, com o símbolo de um coelho, com os ovos que apresentavam ao Deus nessa época de outono, de inverno, enfim. E eram rituais pagãos que estavam influenciando Israel por meio dessas adorações. Então, Astarote é um demônio que tinha a ver com a fertilidade, com o sexo, com a sensualidade. Esse espírito que estava sobre Jezabel. Jezabel era uma mulher muito vulgar, né? E ela estava praticando, ela tinha os seus profetas ali, e tinha os adoradores, né, prostitutos cultuais, que durante um culto acontecia uma verdadeira orgia. Durante quando eles serviam a Deus Baal, a Azerá, a Astarote, enfim. E se você observar depois, nessa época dessa Jezabel, foi a época que surgiu o profeta Elias. Então eu vou falar para vocês o que aconteceu naquela época, e o que está acontecendo hoje, e o que vai acontecer. Esse espírito de Jezabel, de tempos em tempos, tenta se reerguer e consegue, né? Se vocês depois olhar com calma, 1 Reis, capítulo 18, fala que, né, quando surgiu ali, Jezabel começou a piorar a nação. Houve uma fome, estiagem, mais de 3 anos sem chover. Nesse tempo de fome, né, a Jezabel começou a cultuar mais aos seus deuses, aos demônios. E Jezabel começou a matar os profetas de Deus. Se você era um profeta de Deus, ela mandava matar. Ela queria acabar com o profético.
Porque os profetas de Deus falavam a verdade, revelavam a verdade. E ela queria dar o fim com os profetas de Deus. Ela matava os profetas de Deus. A rainha, né, Jezabel. Tá? Então ela matava os profetas do Senhor. Está lá em 1 Reis 18. Você pode ver com calma. E era um tempo de muita fome, de estiagem. Porque Jezabel estava ali influenciando o rei Acabe no poder, no governo. E naquele momento de fome e estiagem, né, quando Deus levanta o profético, levanta o profeta ali, Elias, e ele fala, chegou, fez um desafio para o rei Acabe. Falou, ó, para acabar com essa fome aí, tem que voltar a adorar a Deus. Manda os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que a tua mulher aí, Jezabel, tem, manda lá no Monte Carmelo. Vamos levantar os altares ali. O Deus que responder por fogo, este é Deus. Você conhece a história, no Monte Carmelo, Elias lá, os servos de Baal, né, de Azerá, se cortando, se machucando para derramar sangue no seu corpo, invocando Baal, e Elias tirando sarro, né? Ó, pode ser que Baal está dormindo, pode ser que Baal está viajando, pode ser que Baal está offline. Ficaram o dia inteiro, nada do fogo cair. Mas depois Elias restaurou o altar do Senhor, botou 12 pedras ali, que profeticamente simbolizavam as 12 tribos de Israel, né? E mandou jogar água. Amados, quando você está com um monte de água e taca fogo, o que acontece com o fogo? Apaga. Ele começou a cavar assim, ó, ao redor do altar, e falou, enche de água aí. Jogava água em cima do sacrifício, em cima, pelo menos umas 3 vezes. Encheu de tanta água ali. Ele se prostrou, se curvou diante de Deus, falou, Deus, mostra que tu és Deus. Mostra para esse povo que o Senhor é o Deus único de Israel. Quando ele falou isso, mas caiu um raio, um fogo do céu, que não ficou, tipo um laser, não ficou nem as pedras. Todo mundo, meu Deus do céu, aí se curvaram, se prostraram e falaram que Yahweh é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E o que aconteceu com os profetas de Baal? O que Elias fez com o profeta de Baal? Matou, degolou os falsos profetas de Baal. Então o que ele queria fazer? Ele queria trazer um avivamento em Israel. Um avivamento que começa não só no mundo espiritual, mas também no mundo físico. Queria trazer a chuva, trazer a bênção, porque estava sob maldição, enquanto Jezabel estava ali no poder. Só que o espírito de Jezabel ali, o espírito demoníaco que ela representava, é tão forte, que quando Jezabel mandou um recado para Elias, Elias, é o seguinte, você matou meus profetas, né? Que os meus deuses me castiguem com todo rigor, se eu não fizer com você amanhã o que você fez com os meus profetas. E Elias, que enfrentou ali 450 profetas de Baal, quando recebeu a ameaça de uma mulher, o que ele fez? Ah, só uma mulherzinha, pode vir. O que ele fez? Ele fugiu. Porque ele conhecia espiritualmente o que estava por trás de Jezabel. O que estava por trás dela não era qualquer um, não era qualquer pessoa que poderia derrotar esse espírito demoníaco que estava influenciando o governo. E logo depois desse fato, né, antes dele fugir, Deus já mandou chuva sobre Israel. Começou a fazer a limpa ali. Deus mandou chuva que estava mais de 3 anos e meio sem derramar chuva, então existia fome. E os profetas de Deus, tinha ali alguns, estavam escondidos. Tinha um homem chamado Obadias, que ele estava escondendo 100 profetas naquela época. 50 profetas num grupo, numa gruta, numa montanha, e 50 outros profetas numa outra gruta, escondidos, porque eles estavam fugindo da Jezabel, porque estava acontecendo um extermínio. E esse Obadias trabalhava para o rei Acabe, mas ele ficou escondidinho assim, falando, não vou contar para o rei que eu estou ajudando os profetas de Deus. Então ele ajudou, Obadias ajudou a manter ali os profetas sobre a guarda. Mas Jezabel continuava ainda no poder, né? Então Jezabel ameaçou Elias, Elias fugiu. Elias até ficou depressivo, falava que ele queria morrer. Falava, Deus, acabou para mim, o ministério acabou, Deus, me mata, me leva. E Deus não queria que acabasse assim. Deus falou, olha Elias, eu tenho uma missão contigo, mas eu preciso que você continue o profético, preciso que você vai ungir outras pessoas, enviados, você vai ungir profeta que vai acabar com
esse governo com essa Jezabel aí, né? Então, por que é importante a profecia? Por que é importante a profecia do povo de Deus? Abre lá Provérbios 29, 18. Provérbios 29, 18. Está escrito bem assim. Provérbios 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas os que guarda a lei, esse é feliz. Uma outra versão diz assim: um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Amém? Então Jezabel era a mulher que queria colocar a sua doutrina, o povo de Israel, queria colocar os seus ensinos pagãos. E Jesus estava tolerando uma igreja que estava com a prática da Jezabel, a mulher que se dizia profetisa, tá? E esse espírito era muito forte, demoníaco muito forte, porque ela estava envolvendo com Deus Baal, com um demônio chamado Astarote, né? Azerá. E só alguém mais forte, mais capacitado que Elias teria poder para poder derrotar Jezabel. Então você vai conhecer a história ali de 1 Reis, 2 Reis, quando Deus manda ele ungir Jeú, quando manda ungir o profeta Eliseu. E Eliseu aprendeu muito com o seu profeta, com seu pai espiritual Elias, muitos milagres, experiências, né? Longe de Israel, né? E quando aconteceu de que Deus arrebatou Elias numa carruagem de fogo, Eliseu falou assim: mestre, eu não vou te deixar enquanto o Senhor me abençoar com a tua herança espiritual, com a dupla porção espiritual. Eu quero 2 vezes mais o poder que você teve. E daí Eliseu falou assim: tá bom, se você me ver quando chegar a carruagem de Deus, chegar o Uber de Deus aí, então você vai receber esse poder em dobro. E aconteceu que apareceu ali uma carruagem, né, do mundo espiritual, pegou ali Elias ali rapidão, já levou ele para o céu, né, e caiu a capa de Elias sobre Eliseu. Eliseu agora, ele estava com o dobro de poder sobre a sua vida. Ele fez 2 vezes mais milagres do que Elias. Mas isso é um papo para domingo que vem. Domingo que vem a gente vai fechar essa palavra sobre o que vai acontecer nesse tempo no Brasil e na sua vida. Amém? Então, Jesus estava chamando a atenção dessa igreja que estava tolerando Jezabel. Então Jezabel era uma mulher espiritualmente que ela quer acabar com o profético. Depois de muito tempo, Jeú foi ungido, né, como ali rei, e ele teve força para poder derrotar e destruir Jezabel. E era uma feiticeira tão brava, tão grave, de que Deus estava com tanto assim ódio dela, mas precisava de alguém aqui para trabalhar. E diz que quando ela morreu, que os cães iam comer ela, comer assim, devorar ela, tipo assim, em minutos, que não ia sobrar quase nada. Ela caiu, foi derrubada do alto do prédio lá do castelo, jogaram ela de lá, e quando ela caiu, os cachorros se juntaram, arrebentaram ela, que quando foram voltar para ver ali, questão de minutos, o cara só foi almoçar. Quando voltou no almoço, só tinha pedaço de mão, pedaço de não sei o que lá, né? Por causa de tamanho, assim, os demônios estavam acabando com a carne dela. Mas essa Jezabel, que a gente vai falar sobre ela hoje, Jesus anuncia a igreja, né? Então nós começamos a ler Apocalipse capítulo 2, 18. Jesus lhe dá umas dicas aqui, ele dá uma assinatura de que ele está falando e o que ele quer falar para a igreja. Se você começar a ler ali, versículo 18: ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: assim declara o Filho de Deus. Como é que era o Filho de Deus aqui? Cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Será que o Senhor já apareceu assim no passado para alguém? Já, e para um profeta. Abre lá, Daniel capítulo 10, versículo 6. Daniel 10, versículo 6. Se você está fazendo o jejum de Daniel, se você leu aí os
textos que eu falei para você ler, Daniel 10, 11, 12, você vai ver que tem a ver com governos, tem a ver com nações. E o que diz ali Daniel 10, versículo 6? O seu corpo brilhava como berilo e outras pedras preciosas, o rosto iluminado como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas reluziam como bronze polido, e a sua voz forte e grave com o barulho das multidões. Amém? O mesmo que apareceu para o apóstolo João é o mesmo que apareceu para o profeta Daniel. E quando se lembra em profeta Daniel é o profeta que fala dos dias que estamos vivendo, os dias atuais. Daniel estava jejuando e o Senhor revelou para ele o que aconteceria com os governos, com as nações, nos dias que estamos vivendo no Brasil e no mundo. É incrível isso. Então Jesus está falando, eu sou aquele mesmo que aparece para você, João, eu sou o mesmo que apareceu para o profeta Daniel. Então ele começa a dar um recado. Opa, profeta Daniel fala sobre o quê? Sobre governo, sobre tempos do fim, sobre coisas que aconteceriam às nações. Aí Jesus ele começa a falar, né? O Senhor fala Apocalipse 2:20. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel. A palavra tolerar aqui, tipo assim, vocês estão permitindo que alguém faça o que deseja. Ou seja, tem uma mulher que se profetiza aí, vocês estão deixando ela fazer o que ela quiser, né? E vocês já desistiram de chamar a atenção dela. Essa mulher que se profetiza, Jezabel, vocês estão tolerando ela, né? E ele fala, aquela mulher que se desprofetiza, porém com seus ensinos, induz os meus servos à imoralidade sexual. E a palavra imoralidade sexual aqui, é a palavra porneu, que quer dizer não somente a parte sexual de eu vender meu corpo para ter relações sexuais com alguém, não, mas faz também da parte metafórica, de eu poder me prostituir com outros deuses. Eu amo a Deus, mas eu faço outras coisas para outros deuses também. Tenho os meus santinhos particulares. Ele fala, estão tolerando Jezabel. E também, essa mulher, ela influencia a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. E a palavra aqui, alimentos sacrificados aos ídolos, eram comidas que eram consumidas nas festas pagãs. Jezabel estava na igreja fazendo isso. Estava influenciando o povo, não precisa seguir a palavra de Deus, não. Segue isso aqui, essa coisa a gente pode, isso aqui está liberado, isso aqui podemos fazer isso, né? Pode comer essa coisa na festa, assim, não tem problema não. E Jesus estava chamando a atenção da igreja que estava participando daquelas coisas. Se deixou esse recado aqui, é porque era uma grave acusação contra aquela igreja. E ele falou que ia deixar por influência. Vou dar um tempo para que se arrependa. Se não se arrepender, eu vou deixar de cama. Se ficar doente, não se arrepender, eu vou acabar, vou tirar do meio de vocês esse espírito, alguém que está influenciado, que diz que tem uns profundos conhecimentos de Satanás. Tá? Então esse espírito de Jezabel é um espírito que ela tenta influenciar as 3 esferas: governo, igreja e família, as 3 esferas. Agora vamos ver se esse espírito de Jezabel chegou no Brasil. Como esse espírito de Jezabel é um espírito que não é um espírito feminino, é um espírito assexuado, ele influencia homens e mulheres, é um espírito, é um principado que ela influencia em várias áreas. Vamos ver no governo então. Você sabe que o Brasil, por exemplo, nós temos ali, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Agora, quando o presidente, que é o executivo, tenta fazer algo que não está na sua restrição, que ele está passando o limite, ou se, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal começar a fazer ações que não competem a ela, mas compete ao executivo ou ao legislativo, não é normal. E você começa a ver que há influência de Jezabel no governo. E esse demônio, esse espírito de Jezabel, que a rainha Jezabel ela adorava aos deuses sidônios, que é Astarote, Azerá, eram deuses da sexualidade, da fertilidade, mas da fortuna e da felicidade. Ou seja, começar a gastar um dinheiro que não era preciso, mas vou gastar porque isso vai me trazer felicidade.
E se você começar a observar espiritualmente falando, o que está acontecendo no Brasil, o governo que você chegou, que muitos não entenderam, né? O que estamos vivendo hoje no Brasil, mas tudo isso é profético, tudo isso estava para acontecer, né? Quando as pessoas começam a colocar muita confiança no ser humano, no homem, quando coloca aquilo que é um homem no altar e não é para colocar, aí Deus, peraí, vocês estão entendendo errado o meu recado. Então Deus permitiu muitas coisas que estamos vivendo no Brasil. Aí se você observar hoje como é que estamos, né, hoje no governo, você pode ver, quem tem discernimento espiritual sabe que Jezabel já está no poder. Vocês lembram, por exemplo, quem que era a primeira dama no Brasil? Uma mulher profética, uma mulher de profecia, uma mulher que orava e orava, né? Vocês sabem agora quem é a que está no poder? Eu te pergunto, será que essa mulher que está no poder hoje, ela tem o poder de influenciar o marido? Se ela tem o poder de influenciar o governo? Veja, não estou falando contra a pessoa, mas o que está por trás dela. E quando Jezabel está no poder, ela começa a influenciar lugares, ministérios, começa a influenciar os Acabes. Se você observar, nos últimos 6 meses do Brasil, as fotos oficiais, você vai ver a carinha de Jezabel sorrindo lá. Os deuses da fortuna e da felicidade. Eu vou comprar um sofazinho básico aqui. De quanto mesmo o sofazinho? Quantos? 5 mil? 60 mil. Vou comprar uma cama nova para mim, uma cama macia. Quanto essa cama? 45 mil. E com que dinheiro? O teu e meu dinheiro. Né? Coisas, vocês têm que ter discernimento do que está acontecendo no Brasil. Esse espírito já estava atuando já em antiguidades, no tempo de Acabe. Ele influencia reis. Se você observar as fotos oficiais, você vai ver ali espiritualmente quem está por trás ali do governo Jezabel. E amados, não é por meio do voto, não é por meio de só louvor, não. Para o que vai acontecer no Brasil, eu vou falar o que vai acontecer no Brasil, você vai escutar isso. Porque quando aconteceu as coisas, quando a Jezabel no passado surgiu, houve coisas nos governos que afetaram toda a população. E quando alguém tenta lutar contra esse espírito de Jezabel, acaba morto. Logo vocês vão ver notícias de uma pessoa muito importante que tentou lutar contra o espírito de Jezabel e vai ser morto. É um acidente, na verdade, né? Um acidente. Mas tem que saber o que está por trás de tudo isso. Desse espírito de Jezabel. E esse espírito de Jezabel, ele surgiu não só no tempo da rainha ali, surgiu ao longo dos anos. Uma prova, no tempo de Jesus surgiu também o espírito de Jezabel. Vamos ver um rei muito famoso chamado rei Herodes. Rei Herodes, ele era casado com a sua cunhada, Herodias. Só que o irmão dele estava vivo ainda. Então era um adultério. Mas no tempo de Jesus, antes de Jesus vir, Jesus ele ia enviar alguém com o mesmo espírito profético de Elias. Vamos lá, Lucas capítulo 1, 17. Lucas 1, 17. Diz assim, Lucas 1, 17. Falando aqui de um homem chamado João Batista. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, o profeta lá, você lembra? Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e a habilitar para o Senhor um povo preparado, amém? Então Deus está falando que enviaria uma voz que clama no deserto. Vou enviar alguém na geração de vocês, vai ter uma Jezabel. E vou enviar aí para vocês uma pessoa no espírito e no poder de Elias. E nasceu João Batista, homem que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Como é que era a aparência de João Batista? Será que ele é parecido com o profeta Elias?
porque os profetas têm um estilo profético, né? Como era a aparência do profeta de João Batista? Vamos lá, lê lá para mim Mateus capítulo 3, versículo 4. Vou pedir aqui, Mateus 3, versículo 4. Como era o estilo do profeta João Batista? João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Olha só, João tinha um estilo diferente, né? Roupa feita de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Agora, como é que será que se vestia o profeta Elias? Dá um pulinho em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. Pode ler para nós também, querido. 2 Reis 1, versículo 8. E eles lhe explicaram: era um homem que usava vestes de pelos e tinha um cinto de couro. Então ele prontamente exclamou: é Elias, o profeta de Tisbe. Amém? Então alguém que veio no poder de Elias, no espírito de Elias, para aquela geração surgiu, e ele estava no estilo do profeta Elias. João Batista se vestia como o profeta Elias. Ele entendeu para que ele veio, só que ele não teve muita sabedoria, porque ele quis lutar contra o espírito de Jezabel. Tipo assim, eu sou primo de Jesus, cara. Seguinte, Herodes, tua mulher que é mulher, você diz que é mulher? Não é tua mulher não, cara. É tua cunhada, você está tendo relação com ela, é pecado, adultério. E Herodes tinha um temor por João Batista, mas a Herodias tinha raiva dele, porque o espírito de Jezabel estava sobre ela queria matar ele. Herodias queria acabar com o João Batista. Aí quando o João Batista foi lutar contra esse espírito de Jezabel, ele foi preso na prisão, né? E a Herodias tinha raiva, queria matar ele, só que ela não tinha esse poder de matar ele porque ele era ungido. A palavra ali Marcos, não precisa abrir, Marcos 6, 17 e 18 diz assim: porque o próprio Herodes havia expedido as ordens para que prendessem João e o acorrentassem no cárcere por influência de Herodias, por influência de Jezabel, por influência dela, mandou prender um homem de Deus, um profeta de Deus, esposa de Filipe, seu irmão, não era a esposa dele ali e tal, é de Filipe, com a qual virá se casar, pois na ocasião João havia admoestado Herodes: Herodes, não te é lícito viver com a mulher do teu irmão, tá? Então o que aconteceu nessa história, que vocês podem ler depois em casa, Marcos 6, aconteceu de que ele foi preso, e de que no aniversário de Herodes fez um banquete, um jantar lá, tal, maravilhoso, e a sua sobrinha foi rebolar e foi dançar lá, uma dança para ele que ele ficou assim tão: nossa, sobrinha, que dança você faz, hein? Eu prometo diante dos meus convidados aqui, pede-me o que você quiser, tá de parabéns, até metade do meu reino eu te dou, pode pedir. E ela ficou assim: nossa, mas que pergunta, né? Fui falar com a sua mãe Herodias, possuída por Jezabel. E aí, mamãe, o que vou pedir? Metade do reino? Vou pedir um carro novo? O que vou pedir agora? Uma viagem para Disney? O que a mãe dela falou para ela? Pede a cabeça daquele profetinha. Pede a cabeça daquele desgraçado. E o rei, quando a sua sobrinha contou para ele isso, ele ficou com temor no coração, mas pede outra coisa, tipo assim, tanta coisa legal, eu pedi isso aí, porque ele sabia que algo ia acontecer com ele, aconteceu mais tarde. A morte de Herodes foi terrível em Atos. Ele estava pregando, estava falando para o seu povo, quando o povo falou: nossa, esse cara tem a voz de Deus, parabéns, que político é esse, né? E ele, em vez de dar glória a Deus, falou assim: eu sou bom mesmo, hein? Um anjo passou uma espada na barriga dele, saiu as tripas dele para fora, e saiu até os bichos que estavam dentro dele, morreu com medo de verme. Que morte terrível. Mas o profeta João Batista, que surgiu no tempo de Herodias, no tempo de Jezabel, ele achou que tinha força suficiente para poder lutar contra esse espírito, e não tinha. Porque ele é primo de Jesus, mas estava preso. Ele falou: Jesus, manda um recado para Jesus. Jesus, o senhor é que deveria vir mesmo ou tem que esperar outro? Tipo assim, você não é o rei dos reis que vai vir? Ele ficou com dúvida. Que Jesus naquela época não veio naquela época para poder surgir como rei ali. Jesus começou a curar os doentes, ressuscitar os mortos. Falou assim: olha, conte para o teu mestre João Batista o que vocês viram.
Estou fazendo ao meu tempo agora, eu vim como cordeiro, mas no futuro eu vou vir como leão da tribo de Judá. Amém? Então, João Batista tentou lutar contra a influência de Jezabel. Aí, continuando a carta ali, se você observar a carta, que aquele que tinha os olhos como chamas de fogo, né, ele apareceu para o profeta Daniel. Aí ele fala desse espírito de Jezabel. E no final, aquele que vencer, ele tem uma promessa. Ó, quem vencer, permanecer nos meus ensinos, quem perseverar até o fim, né, ele vai dar uma bênção. Versículo 26. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Amém? Por que Jesus falou sobre dar? Jesus pode dar outro prêmio aqui. O fruto da árvore da vida. Tem outros prêmios ali. A coroa da vida. Mas por que para essa igreja ele prometeu, vou dar, né, autoridade sobre as nações? Porque quando você pensa em autoridade sobre as nações, tu te remete a um profeta. Que profeta que é este? Vamos lá, Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Quando Deus revela para o profeta Jeremias. Profeta Jeremias. Jeremias 1, versículo 5. Diz bem assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu, o Senhor falando, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Versículo 10. Vê, eu hoje concedo que autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. Amém? Então, quando o Senhor Jesus concede àquela igreja, quem vencer, vou dar autoridade para as nações, está lembrando aqui do profeta Jeremias, ou seja, para poder vencer, tem que ser alguém que tem autoridade sobre as nações. Alguém com esse espírito profético de autoridade sobre as nações. Jeremias ali era uma criança quando Deus falou com ele. Ele falou, mas Deus, eu sou uma criança. E Deus falou para ele assim, não fale que você é uma criança. Vou colocar minhas palavras na tua boca, eu vou te dar o poder, menininho. Você, criancinha, vou te dar o poder de você edificar, destruir, arrancar nações, mas também para, né, estabelecer governos e reinos. Tanto é que ele cresceu, virou um homem, Jeremias se casou, tudo mais, né, e aconteceu muitas coisas ali em Israel. Ele durante 23 anos pregando para Israel a mesma mensagem: povo, se arrependa, se aconselha com Deus, volta para o Senhor. E aconteceu depois de 23 anos, tudo que ele profetizou aconteceu. Veio o rei Nabucodonosor, destruiu, invadiu Jerusalém, Israel. Mas e aconteceu com o profeta Jeremias? Alguém da equipe de Nabucodonosor mandou procurar. Quem que é Jeremias aqui? Ele com medo, né? Sou eu. Olha assim, Jeremias, eu sou enviado aqui, eu sou oficial do Nabucodonosor, e ele me deu a missão. Você quer ficar aqui? Você quer ir para Babilônia? Onde você quer ir? Você vai ser bem recebido. Ou seja, nos tempos caóticos e proféticos do caos, Deus, ele guarda os seus profetas. Amém? Amém? Então, pastor, o que quer dizer com tudo isso, pastor? Não estou entendendo. Já vai chegar lá. Que esse espírito de Jezabel, ele influencia governos. Nós estamos vendo aí a influência de governos. Igrejas agora estão igrejas muito inclusivas. Igrejas que estão, né, fazendo coisas, casando homem com homem, mulher com mulher, né? A gente assim ama as pessoas. Eu tenho amigos que são afetivos, tenho amigos, mas eu os trato com respeito. Não chego lá falando, você não sei o que. Não. E tem muito pastor com falta de sabedoria que está colocando tudo na internet. Aí fala, é perseguição. E não é. Porque sempre existiu pessoas assim. E tem que ter o respeito. E quando alguém fala, pastor, eu quero me arrepender, o que eu faço para voltar ao Senhor? A gente vai com amor e carinho e fala para ele as verdades. Mas como você expõe lá, como você está incitando ao ódio, aí eu vou falar que é perseguição. E não é falta de sabedoria. Tá? Então, agora a gente viu que Jezabel, ela influencia governos. A deusa da fortuna e felicidade. Ela vai acabar com o nosso dinheiro. Deus o livre, né? Você vai ver isso acontecer, muitas coisas aí, em Brasília.
igrejas com ensinos pagãos, coisas que Deus abomina. E também Jezabel começa a influenciar agora as famílias, as casas do homem e da mulher de Deus, porque Jezabel, ela vai atrás daquilo que é santo para destruir. E quando é que eu sei, pastor, que Jezabel está na minha casa ou não? É fato, vamos lá, Efésios capítulo 5, versículo 22. Estamos já encerrando. Efésios 5, 22. Quero ler com vocês. Efésios 5, 22 a 24. Diz bem assim: esposas, quem é esposa aí? Levanta a mão. Você é esposa? Oh, glória a Deus. Cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. A palavra aqui submissa aqui não quer dizer que agora o marido vai pisar em cima de você. Não, é que o marido tem uma visão, o marido tem algo para fazer, e você vai ajudá-lo a completar a tarefa, a completar essa obra. Falar: amor, o que eu posso fazer? Conta comigo, vamos junto nessa missão, a gente conseguir um propósito, um objetivo, uma casa, uma viagem. Então, esse é o sentido das mulheres em ser submissas. Conta comigo, tamo junto. Aí, 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Quando é que eu sei que uma mulher, esposa, está sendo influenciada por espírito de Jezabel? Por exemplo, é quando uma esposa toma uma decisão sem consultar o marido, sem consultar o cabeça. Ela vai tomar uma decisão, fica quietinha no corpo do marido, tempo depois a decisão vem à tona. Aí acontece o quê? Uma discussão, uma rixa, uma briga. Mas amor, por que você não me falou antes? É que eu pensei. E se pensei, você podia ter conversado. A Bíblia fala, Amós 3:3, andarão dois juntos, sem entre eles não houver acordo. Tem que haver concordância, acordo, né? Quando é que eu sei que Jezabel também está nas casas? Quando a tua mulher, por exemplo, em casa se veste assim normal, mas para trabalhar, prepara os decotões, né? A saia cortada ali, né? Coisa sensual. Não, eu vou por causa do meu trabalho. Mas para chamar a atenção de quem? Do marido ou do chefe ou das outras pessoas? Tenta a influência, onde Jezabel tenta afetar os lares por meio da sensualidade, entendeu? A fim de provocar ciúmes, porque Jezabel fazia isso também. Jezabel, ela se maquiava, se produzia toda para atrair a atenção, chamar a atenção dos homens. Ela tinha os seus prostitutos cultuais. Então, quando Jezabel está na casa do homem, da mulher de Deus, a mulher começa a agir diferente, começa a botar senha no celular, começa a fazer as coisas assim. Opa, peraí, por quê? Espírito de Jezabel. O que mais? Quando Jezabel, a mulher influencia, por exemplo, o marido tomar uma atitude errada, não ora, não pede, vamos pesquisar, não, então o marido faz isso aqui mesmo, senão estamos de mal. Espírito de Jezabel começa a influenciar que o marido toma decisões erradas. Por exemplo, também, onde está o espírito de Jezabel em casa? Quando o marido no final do mês se assusta com a compra do cartão da mulher, quase tem um infarto. A mulher compra, mas sem consultar o marido. Mas peraí, cadê o dinheiro daqui? Cadê a grana que estava aqui? Cadê? Em vez de conversar, amor, olha, eu olhei aqui no shopping, ou uma roupinha. Ó, estamos podendo comprar? Então, amor, vamos lá, pode parcelar em 10 vezes, pode comprar. Amor, vi uma coisinha aqui, então, conversar. Agora a Jezabel, ela fala assim, não, vai, compra, se produz, ele não liga, vai, gasta o dinheiro, né? E acontece que acaba influenciando no casamento, tá? Porque o espírito de Jezabel está ligado à fortuna e à felicidade, e Baal a outros senhores da sua vida.
Então a gente tem que ter discernimento que Jezabel, ela influencia governos, influencia igrejas e casas, tá? Então, para a gente encerrar, o que eu quero falar para vocês com tudo isso? E domingo que vem, encerrar essa parte com uma palavra muito abençoadora e profética. Porque primeiro, quinta-feira nós ministramos aqui o que o Senhor tem feito nesses dias. Ele está levantando os profético, né? Pessoas no poder de Elias, que tem o poder de ungir pessoas com o dobro de poder. Hoje nós ministramos sobre esse espírito de Jezabel, que já está atuando no Brasil e no mundo. Recebi um vídeo ontem do irmão Carlos, né? Colocou no grupo, né? Eu tinha visto em outubro, e que o pastor teve um sonho, o pastor norte-americano sonhou isso na época das eleições. Eu vi isso em outubro, e na época todo mundo já estava assim, opa, alguma coisa vai acontecer. E as coisas já estão acontecendo. Esse pastor, profeta, que teve a revelação de que o espírito de Jezabel estaria atuando sobre o Brasil, tá? Então, quando acontece que esse espírito de Jezabel começa a atuar no Brasil, começa a acontecer algo na nação, e eu quero alertar vocês, tá? Porque no tempo de Jezabel, lá na Bíblia, houve um tempo de seca, um tempo de estiagem. E quando é estiagem, né, quer dizer que não chove. Quando não chove, não tem comida. Quando tem comida, é muito caro. E quando não tem trabalho, não tem emprego, né? Não tem emprego. Alguém está tendo algumas notícias daí de empresas que estão fechando, que estão demitindo? No Brasil, em 6 meses, vocês estão vendo notícia aí? É coincidência? Será que é coincidência tudo isso? O espírito de Jezabel. Então, com essa fome, essa seca, essa estiagem que vai vir sobre o mundo, é o El Niño. É o El Niño que vai provocar tudo isso. Mas tem a ver com Jezabel no poder, tá? O que acontece então, pastor, com a igreja? Quando Jezabel está na igreja, Deus levanta o profético, Deus levanta Elias, Deus levanta pessoas que vão fazer a diferença nesses tempos de crise que já chegaram no Brasil e no mundo. Porque nos tempos que houve estiagem, que teve seca, foi o tempo que houve maiores experiências e milagres com Deus. 1 Reis capítulo 16, 17. Então nesse tempo, Deus fala para você, olha, vai vir um tempo de crise, Jezabel está aí, né? A igreja poderia ter jejuado mais, orado mais, mas tudo isso tem que fazer parte do profético de Daniel, que ele falou que as coisas iriam acontecer. Mas nesse tempo que estamos vivendo agora no Brasil e no mundo, estaria levantando pessoas no poder e no espírito de Elias. Ou seja, em tempos de crise, quando você está em crise, com problemas, e tem um profeta na sua vida, um profeta na sua casa, e você está com dificuldade na sua casa, e o profeta te dá uma palavra abençoada, uma palavra profética, você crê naquilo. Domingo que vem eu falar sobre isso, e o milagre acontecerá. Amém? Deus está falando que Ele está aguardando os 7.000 que não adoraram Baal nem beijaram o seu rosto. Ou seja, muitas igrejas, muitos líderes estarão fazendo parte do trabalho de Jezabel. Estão se unindo a Jezabel, se unindo ao governo. Já está acontecendo com isso. Cantores gospel se juntando a Jezabel, gravando coisas, cantores, pastores se juntando, já está acontecendo, e Deus está alertando, vai vir um tempo de dificuldade, mas estou levantando os meus profetas, os meus verdadeiros profetas, e vou fazer um sobrenatural na casa e na vida de vocês, amém? Então, geração com porção dobrada do Espírito que Deus vai levantar, amém? E o que Deus vai fazer com os falsos profetas? O Senhor, Ele vai, assim como Elias, Deus estará levantando aqui verdadeiros profetas para falar para os falsos profetas de Baal, de Azerá, de Astarote, falar, ou tu te arrepende, ou a morte virá na tua vida, o Senhor virá com juízo na tua vida. Então o tempo que já chegou no Brasil agora, meu amado, Deus fala, não se preocupem. O que você tem que se preocupar é buscar ao Senhor,
manter a sua adoração a Deus, manter o seu dia a dia com Deus, porque vai vir Cristo, vai ver amigos ganhando a conta, dificuldades, vai haver mais mortes, por causa que Jezabel, esse espírito está no poder, mas Deus está falando, eu quero levantar os meus profetas aqui, quero levantar aqui os meus Jeremias aqui, que tem poder para arrancar e destruir nações. Vou levantar aqui, a geração de João Batistas, que vão estar no deserto clamando para o povo: se arrependa dos seus pecados, convertei-vos dos seus pecados. João Batista era tão influente, que as pessoas não iam no templo ver as pregações, iam para o deserto ouvir um homem que estava vestido com roupas de couro de camelo e tinha um cinto. E o que ele falava, os soldados que estavam, mas aí o que eu faço? Os guardinhas falando, e ele falando bem assim, profeta João Batista: não cobrem propina, fiquem felizes com o salário de vocês. Os outros lá, o que nós fazemos? Se você tem 2 casacos, compartilha a roupa com quem não tem. Mudança de atitude. Então João Batista tinha uma influência de levar pessoas para o deserto. E Deus quer derramar em você o Espírito Santo de tal maneira que você vai ter influência de levar salvação, de levar pão, de levar bênção na vida das pessoas. Amém? Então a mensagem de hoje, Deus fala que nós temos que desfazer, expulsar, destruir o espírito de Jezabel, mas não é para qualquer um. São pessoas que têm que ter a porção dobrada do Espírito, que tem a unção de poder ungir Jeús, governos que vão poder tirar Jezabel do poder. Vai haver muitos escândalos, muitas coisas vão acontecer, que para nós que somos o povo de Deus vai ser assim: puxa, ninguém está vendo isso? A Bíblia fala que o Deus dessa era cegou o entendimento. E tempo mais tarde, eles disseram: puxa, por que eu não vi isso? Por que eu não vi aquilo? Amados, o Brasil está sendo destinado a um momento de dificuldades, mas um momento que Deus vai fazer maiores milagres no Brasil, na vida de vocês. Porque Ele está levantando o profético, está levantando profetas verdadeiros, profetas de Deus, que vão falar assim: que se fizer, vai abençoar a tua família, a tua empresa, em nome de Jesus. Amém? Vamos ter um momento de oração. Deus quer levantar o profético. Espírito Santo, se a influência de Jezabel na igreja, nas famílias, revela, Espírito Santo, queremos viver aquilo que é santo, que é sagrado, Pai. E o Senhor está aqui essa noite para levantar, Pai Santo, profetas do Senhor. Deus fala para você: não tenha medo do tempo que vai vir. Acredita, confia na minha palavra. Eu sou aquele que sustenta a viúva. Eu sou aquele que sustenta os meus servos profetas com pão e carne. O tempo pode estar em dificuldade, o riacho pode secar, mas eu vou prover de onde você menos espera. Deus está levantando um exército aqui de profetas, pessoas cheias do Espírito Santo, capacitados, que vão receber do Senhor, os que perseverar, vão receber autoridade para governar nações. Você vai receber essa autoridade se você perseverar. É promessa de Jesus na ressurreição dos mortos. O Senhor fala para você: nesse tempo que Jezabel está no poder, não prostre seus joelhos a Baal, não adore Astarote, Azerá, não compactue, não tolere Jezabel, não tolere Jezabel, diz o Senhor Yeshua. Não tolere aquilo que você acha que está errado, que vem da palavra que está errado, não pode tolerar. Porque isso causa influência aos demais. O Senhor fala: corta o mal pela raiz. Se arrependa-te. Porque Ele falou: se não se arrepender,
quem está debaixo do espírito de Jezabel, vou fazer adoecer. E quem se adoecer e não se arrepender, eu vou fazer morrer e matar os seguidores dessa mulher Jezabel, esse espírito maligno. E tem muitas igrejas compactuando com o espírito de Jezabel, se unindo a Jezabel. E o Senhor fala para você, nesses tempos de estiagem, nesses tempos de seca, nesses tempos de dificuldades, Deus já fez surgir na sua vida os seus profetas. Elias, e você vai viver debaixo de uma palavra profética. Muitos não vão entender o que você vai receber. Domingo que vem você vai receber uma palavra aqui, uma palavra dele, uma palavra assim como ele fez de uma viúva pobre, tornou-a milionária. Este é o Deus que você serve. Uma viúva pobre a tornou milionária, debaixo de uma palavra profética. Domingo que vem a gente vai encerrar essa mensagem aqui. Você vai ver o que Deus faz no meio da dificuldade, o que Deus faz quando a nação está debaixo de Jezabel. Você vai ver o que Deus faz, o que Ele vai fazer na sua vida nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Porque um grande juízo chegará no Senhor do Brasil. Isso tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento do que as coisas que vão acontecer. Mas aqueles que estarem debaixo do profético, debaixo da unção profética do Senhor, não vão passar necessidades. E nessa noite, se alguém aqui, nessa noite, está aqui hoje e fala: Senhor, eu quero ter uma aliança contigo, eu quero viver uma vida nova, eu quero viver uma vida contigo, Jesus. Eu não quero mais viver na miséria, eu não quero mais viver debaixo de maldição, eu quero viver debaixo do teu amor, Jesus. Convido a você a vir aqui na frente, nós faremos uma oração por você. Você que hoje quer se reconciliar com Jesus, se reconciliar com Deus, convido você a estar aqui na frente. Estaremos orando pela tua vida neste momento. A Bíblia fala que aquele que confessar publicamente, que é meu, eu confessarei diante dos meus anjos. Aquele que me negar publicamente, eu negarei diante dos santos anjos de Deus. Amém. Amém, 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 amém. Chama aqui à frente os profetas Ivo, Catier também, Edemar também, estará aqui orando com eles, ungindo também. E vocês vão fazer comigo a seguinte oração: vocês vão orar comigo assim: Senhor Jesus, estou aqui na tua presença, porque eu creio na tua palavra, eu creio no teu amor e no teu perdão. Senhor Jesus, Cristo de Nazaré, aquele que nasceu de uma virgem, a Virgem Maria, que cresceu entre o povo judeu, ensinou e curou a muitos, aquele que se entregou por causa dos meus pecados, que morreu na cruz por mim e ressuscitou ao terceiro dia, e que apareceu a muitos, e que em breve voltará com poder e glória, ao Senhor Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach. Eu falo a ti, Senhor, me perdoa, perdoe os meus pecados, perdoe tudo que cometi contra os céus. Derrama sobre mim o teu sangue, Jesus. Derrama sobre mim o teu perdão, e deixe meu nome, Jesus, registrado, escrito no livro da vida, porque eu creio que aquele que recebe a ti, Jesus, tem o perdão dos pecados. Tudo novo se fez, o passado não importa mais, uma nova criatura eu sou.
e moraremos juntos. E se eu morrer neste mundo, o Senhor me ressuscitará para habitar contigo para sempre e para governar em teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Eles vão estar orando por vocês agora. Eu quero estar orando também aqui. Estão ungindo vocês. Pode estar orando, abraçando, ungindo. Rosana também, Rô, pode vir também aqui à frente, Rô. Pode estar ungindo. E já, Senhor, agora, Pai, também vai enchendo com o Espírito Santo, Senhor. Vai enchendo com o Espírito Santo, Senhor Deus de Deus. Pessoas que estão aqui para que querem um novo tempo contigo, Senhor. Um tempo profético, um tempo maravilhoso. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Pode orar com o irmão também ali. A festa nos céus. A festa nos céus. A festa nos céus quando o pecador se arrepende. A festa nos céus quando o pecador se arrepende. Oh, Espírito Santo de Deus, enche. A festa nos céus. A festa nos céus. Receba agora a unção do Senhor. Receba agora a cura do Senhor. Receba do Senhor, receba do Senhor, receba do Senhor. Receba a unção do Senhor. Receba do Senhor o cuidado. Esse tempo profético da igreja do Brasil. O Senhor está levantando profetas para te abençoar, para ser bênção, para ser provisão na sua vida. Deus quer te guardar, Deus quer te proteger. Receba agora o carinho, receba o amor, receba o perdão do Senhor. A festa no céu, a festa no céu, a festa no céu. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. E você que está no seu lugar, adora Jesus, adora ao Senhor, agradeça a Ele pela salvação. Receba a unção do Senhor, receba enchimento do Espírito Santo, receba. Enche, Senhor, enche com o Espírito Santo, enche com o Espírito Santo, encha com o Espírito Santo, encha com o Espírito Santo. Um Deus que cura, um Deus que realiza, um Deus que um Deus que está contigo. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os céus estão em festa, os céus estão em festa. Os céus estão em festas, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia fala que há festa quando um pecador se arrepende. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.